Olá, pessoas, como vocês estão? Esse é mais um vídeo do canal do Rodinho de Pia, a parte satisfatória. Também, como faz tempo que eu não apareço por aqui, a última vez eu tava de trança e eu alisei o cabelo. Bom, tava difícil de cuidar do meu cabelo. Eu amo meu cabelo cacheado, gente, não é isso, não é que eu não gosto de cabelo cacheado mais. Mas eu alisei por questões, assim, de praticidade. Sinto falta dele, mas eu tenho gostado do meu cabelo liso também. E coloquei aparelho. Tô meio que mudando de identidade, assim, mas é isso. Hoje vamos falar sobre, sei lá, coisas que a gente merece, né? A vida. E vamos cozinhar e falar. Eu comprei um patinho aqui em iscas para fazer um estrogonofe. Eu tenho usado cúrcuma, eu vi que ela ajuda em processos inflamatórios. Ele é um tempero, né? Eu não sabia. Então dá para colocar um pouquinho no arroz. Eu vou testar a primeira vez, eu espero que fique gostoso. E enquanto a gente cozinha e fala, a gente vai conversando. O que eu queria falar, né? É sobre coisas que a gente acha que a gente não merece. Porque é muito engraçado que quando a gente tá conversando com algum amigo sobre alguma coisa tipo, o amigo tá passando por uma situação difícil e a gente é super complacente com esse amigo. Vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, e às vezes é uma situação que o nosso amigo que tá lá desabafando tá se culpando, e a gente fica, não se culpa tanto, você não merece, assim, situações, né? E a gente tem, assim, essa total empatia com os nossos amigos. Eu acho isso muito legal. Mas por que com nós mesmos isso é tão diferente? Muitas vezes a gente acha que não merece receber certo carinho, certo tipo de sentimento, assim, dos outros, ou até de nós mesmos. Porque você pode perceber, né? Enquanto você tá falando com seu amigo que pra ele não se sentir tão culpado, que a carga emocional que ele tá levando às vezes não é pertinente ao que aconteceu, que talvez ele esteja exagerando no que ele tá sentindo, ele pode estar lá falando assim, não, que eu merecia, que isso tinha que acontecer. E muitas vezes a gente faz isso com nós mesmos, né? Comecei a pensar nisso porque uma vez, quando eu ainda estava namorando com o meu atual marido, eu lembro de um momento que eu falei assim pra ele, não, eu acho que eu mereço sim uma pessoa que esteja à minha altura. Eu não falo assim, financeiramente, profissionalmente, um lugar onde a pessoa tem que estar. É óbvio que isso acaba influenciando, mas não é sobre isso que eu quero dizer. Eu quero dizer simplesmente alguém que, assim, que a gente mereça. Como explicar isso mais a fundo? Ah, vou dar outro exemplo. Uma coisa, acho um pouco melhor. Encontrei com umas amigas do ensino médio. Na época, eu era solteira e as duas estavam praticamente casadas, assim, né? Elas moravam juntas com as suas parceiras e elas estavam contando, né? Que, por exemplo, uma eu acho que ela trabalhava de casa e a outra tinha algum problema assim, mas a que trabalhava de casa estava falando para a então parceira, namorada, esposa, não sei, é, tava contando, né, que elas tiveram meio que uma briga e ela estava reclamando já que a minha amiga estava reclamando que a parceira dela, a namorada dela, não estava dando tanta atenção para ela. E aí ela falou assim: se você continuar fazendo isso, eu vou cair fora. E eu lembro de eu ter me assustado, porque eu fiquei assim, nossa, você tá vendo um pouco assim, sei lá, grosseira, rude, é, egoísta, não sei. Ah, eu esqueci da cúrcuma. São colheres diferentes, viu? Não estou usando a mesma colher pro arroz na carne e vice-versa. Mas é só um pouquinho também, porque a cúrcuma ela tem um sabor bem forte, então eu nem sei quanto que dá pra pôr. Voltando. Aí quando essa minha amiga falou disso, de ter e procurar outra coisa, outra pessoa, depois que eu fiquei meio assustada assim, ela explicou, mas é verdade, tipo, eu vou estar perdendo meu tempo da minha vida, que eu poderia estar feliz, ficando com alguém que não me dá atenção. Então é esse tipo de coisa que eu quero dizer, assim, não que você tem que ser alguém que
tudo tem que ser do seu jeito, que você vai largar tudo. Afinal, relacionamento é sobre acordos também, né? Mas eu não falo nisso só sobre relacionamento. Mas quando eu estava falando com meu marido naquela época sobre isso, era pensando assim nesse sentido. Ninguém casa pensando em separar. Se você casa, você tem que casar com alguém que você tenha certeza que vai te conseguir te oferecer as coisas que você está buscando, não é? Não faz sentido você ficar com uma pessoa que você não vê futuro. Entra muito nisso também do que você quer pra você. Total, do que você quer pra sua vida. Quando você realmente está com alguém assim que você mereça, eu mereço uma pessoa que me escute, uma pessoa que seja inteligente pra gente conseguir conversar. E isso é muito relativo, assim, sobre inteligência. Mas o que eu falo é assim, alguém que se interesse pelos assuntos que você fala, se interesse em pesquisar algumas coisas para poder ter uma conversa no mesmo nível que você. Porque quando você tá ali na fase da paixão, tudo é muito bom, tudo é novidade. E aí fica tudo mais fácil, né? Porque você consegue abrir mão de algumas coisas suas, você consegue não se importar tanto com algumas coisas que em algum momento você vai começar a se importar. Você releva muitas coisas. Mas com o tempo é importante a gente saber, né? Assim, caramba, isso não faz sentido pra mim, porque não é uma coisa que eu mereça. Vamos supor, você tem uma lista de prioridades, de princípios, e essa pessoa tem que atender algumas coisas dessa lista. Eu não digo literalmente, mas assim, tem coisas que realmente a gente não pode abrir mão. Antes de eu me relacionar com meu esposo, eu nunca tinha me relacionado com alguém da mesma religião que eu. Eu sou evangélica, sou cristã, e isso era uma coisa que eu queria muito antes da gente se conhecer. Mas como nunca tinha acontecido antes, eu nem não sabia como que era, né? Eu só queria que acontecesse. E aí quando eu o conheci, foi incrível, assim, foi a coisa que mais me chamou a atenção. Por mais que tenha muitos cristãos e evangélicos que pensem diferente, eu acho que a gente foi se alinhando, assim, em algumas coisas. Por exemplo, ele vem de um lugar que as pessoas, principalmente assim, a condição que ele teve na infância. Ele não conseguia estudar porque ele tinha muitos irmãos, ele tinha que tomar conta dos irmãos dele. Isso já era uma coisa muito diferente da gente, porque eu cheguei a fazer faculdade e ele concluiu o ensino médio, acho que pelo EJA, sabe? E eu não tô falando que isso é ruim, de forma alguma. Mas é isso, assim, o interesse da pessoa em ir estudar. E era isso que eu tava falando, assim, por exemplo, dos assuntos. Não tô falando também que eu sou mais inteligente que ele, que eu sou melhor nele, não é isso. Mas eu vi tanto nele, assim, questão de querer ir atrás de assuntos que eu falava. Ele é muito inteligente, ele é extremamente inteligente, então, às vezes ele só não era estimulado a utilizar essa inteligência dele. Ou utilizar para outras coisas. Ele é muito bom também em trabalhos manuais. E essa é uma coisa que eu sou horrível. Ele, quando ele para pra ler, assim, que ele sabe de argumentar, então era uma coisa que ele nunca foi estimulado antes. E é nisso, assim, que eu tô falando, sabe? É uma pessoa que estava interessada em saber dos meus interesses. E a gente percebe, né, como a gente pode e precisa, sim, ter algumas coisas, assim, negociáveis. Não tô falando que essas são as minhas coisas inegociáveis. Pra falar a verdade, eu acho que eu nunca tive. Eu fui parar mais pra pensar nisso depois que eu estava com o Renan, quando a gente ainda estava namorando, e eu vi que ele tinha muitas coisas que se eu não tivesse, se eu estivesse em outro relacionamento e essa outra pessoa não tivesse essas coisas que ele tinha, eu sei que não ia muito pra frente. Até nisso, Deus foi muito bom comigo, assim, Deus é bom o tempo todo. Não estou dizendo para você fazer uma listinha de coisas inegociáveis, mas eu estou dizendo para você se conhecer a ponto de você saber o que você merece. E não só num relacionamento amoroso, em amizades, até com sua família, seus parentes. Às vezes a gente não consegue estar perto da família porque a nossa família nos faz mal. Isso é muito triste, mas pode acontecer, né? Para você saber o que você merece e o que você não merece, você tem que se conhecer. É o primeiro passo. Você saber o que você pode levar adiante, relevando, e o que não dá, e o que simplesmente assim, cara, isso eu não aguento por tanto tempo, e eu acho que não é algo que eu quero suportar. Mas tem coisas também que a gente vai acabar abrindo mão, né? Seja uma pessoa que se conhece, se ame,
é a primeira coisa, né? Quando a Bíblia fala pra gente amar ao próximo como a nós mesmos, então, pra gente saber o que é amar alguém, a gente tem que nos amar. Eu terminei de falar muito antes do meu almoço ficar pronto, mas depois eu mostro o resultado pra vocês. O arroz ficou assim, amarelinho, como eu adoro o arroz amarelinho. Au! Muito bom. Assim, o gosto não deu tanta diferença, não dá pra sentir a cúrcuma. Esse aqui é o estrogonofe. Ficou gostoso. E meu pratinho. Aí eu vou pôr 2 folhinhas de alface. Uma folha grande, né? Gente, eu não gosto de alface americana, mas minha mãe que deu. E aí eu tempero e tá pronto o sorvetinho. Tchau!